Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso culto vespertino, nesse domingo que nós celebramos o domingo de Cristo Rei, momento importante no nosso calendário litúrgico e que nós começamos a nos preparar para as celebrações e o anúncio de que Cristo é o nosso Rei, nosso Deus, que se fez carne, que habitou entre nós. Por isso, para a nossa primeira leitura, nesse momento de adoração, vamos ler o que diz a palavra no Salmo 99. Nós vamos ler todo o Salmo. Diz assim o Salmo 99. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo dos seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna da nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondestes, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante ao seu santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Como a palavra nos apresenta, mesmo sendo o Rei Supremo, Eterno, entronizado nas alturas, Ele é Deus perdoador, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve nossas súplicas. Por isso, obedecendo o que diz ao Salmo, nós exaltamos o seu nome. Vamos cantar então nosso primeiro hino dessa noite, o hino de número 129, Glória à Trindade. Amém. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai. Aleluia, aleluia, tudo dourado a refulgir, do em prata reluzir. Louvai-o, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó boa terra, mãe que dá, enfim das bênçãos canta já. Louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai. A glória a Deus, Senhor e Pai. Louvai-o, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também. Louvai-o, aleluia, louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai. Louvai-o, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Vamos orar. Deus eterno, Rei de nossas vidas, Rei do universo, nós nos achegamos a Ti, Senhor, na certeza que o Senhor nos escuta, como nos garante a Tua palavra no Salmo que acabamos de ler. Nós, que somos Tuas criaturas, Senhor, nós nos achegamos a Ti na certeza de que nos achegamos ao nosso Pai, não só ao nosso soberano, ao Deus Criador, mas também àquele a quem chamamos de Pai. Por isso, Senhor, nós confiamos na Tua presença nesse lugar, em nossas vidas, e Te convidamos, Senhor, a permanecer.
Pai, esse culto é uma oferta a Ti, uma oferta que nós te entregamos. Te pedimos que o Senhor receba, Pai. Que seja um momento em que nós aprendamos de Ti, que nós também, em comunhão, quando louvamos o Teu nome, Pai, nós sintamos a nossa posição, nós nos sintamos parte da Tua mesa. Não sozinho, Senhor, mas com todo o corpo de Cristo que nesse momento se reúne. Que o Senhor receba esse culto, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Dando sequência agora no nosso momento de confissão, um momento tão importante, simbólico, especial no nosso culto, vamos fazer a leitura da palavra agora na carta aos Efésios. Carta aos Efésios, nós vamos ler no capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Efésios 1, de 15 a 23, diz assim o apóstolo Paulo: Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Essas palavras do apóstolo Paulo nos revelam a importante posição que a igreja assume no reinado de Cristo, a partir da sua ressurreição, a partir do tempo da glória de Deus. Mas ela também nos faz pensar sobre a nossa responsabilidade, iluminado os nossos corações para sabermos a esperança, para conhecermos a esperança do nosso chamamento. Nós somos chamados, assim como Cristo já havia nos revelado pela sua própria palavra, nós somos chamados para sermos luz do mundo, para iluminar esse mundo que passa sempre por períodos de dificuldade, de desesperança, mas que a igreja se levanta para revelar não a nós mesmos como seres humanos, mas para revelar as verdades de Cristo, que nos foi revelada, que nos é revelada pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo. Nós somos chamados para habitar com Ele, para reinar com Ele, e Ele nos colocou nessa posição nesse mundo. Não para revelar apenas o corpo que somos nós, mas o cabeça, Cristo Jesus. Que a partir desse momento de reflexão da nossa responsabilidade, tenhamos também certeza do perdão dos nossos pecados, da graça que nos alcança, mas façamos nossa oração de confissão a Deus, como um momento oportuno, um momento fundamental do nosso culto, que nós nos desacheguemos a Ele em humildade, reconhecendo e confessando os nossos pecados. Oremos. Deus de misericórdia, nós temos clareza, Senhor, de que a Tua graça nos alcança, que nós somos perdoados, que nós adoramos um Deus de misericórdia, um Deus perdoador, como lemos no Salmo e agora na carta aos Efésios. Pai, isso nos é motivo de alegria, mas é também um motivo de reflexão, porque nós conhecemos o nosso chamado, o chamado de trazer luz ao mundo. Nós temos acesso à Tua vontade, à Tua palavra e aquilo que o Senhor quer nos revelar. Por isso, Senhor, nós já chegamos a Ti mais uma vez e pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados. Que nós nos santifiquemos mais uma vez nessa noite, te pedindo, Senhor, que não tire de nós o Teu Espírito, mas que confie em nós a Tua morada, a casa do Espírito Santo.
Senhor Deus, nós sabemos da responsabilidade que é levar o Teu nome em nossas vidas. E por isso nós mais uma vez confirmamos o nosso chamado de ser o corpo de Cristo aqui na terra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que é te servir. E mais uma vez, Senhor, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados. E quando pedimos na certeza da Tua graça e do Teu perdão. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por isso. Amém. Ainda na carta aos Efésios, o primeiro versículo do 2º capítulo, na sequência do que nós lemos, o apóstolo Paulo, Deus, a partir do apóstolo Paulo, confirma a nossa nova vida em Cristo, perdoados, sem mais motivos de condenação, quando diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, nos vossos delitos e pecados. Nossa vida agora é a vida de Cristo, a vida que nós encontramos em Cristo. Por isso vamos vivê-la conforme a palavra do Senhor, conforme a sua vontade e em alegria, pela certeza que nós somos perdoados. Vamos agora para os nossos avisos, depois seguimos o culto com um momento de louvor e louvando em alegria, porque Cristo nos deu a vida. Lembrando, vamos ter esse aviso no momento oportuno, mas lembrando a todos e a todas do nosso culto de ação de graças, que acontecerá no dia 25, quinta-feira, às 8 da noite, na nossa igreja. O culto será presencial e contamos com a presença de todos. Que Deus nos abençoe. Amém. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero
Olá, eu quero saudar a todos e todas, desejando que a graça, que a paz e o amor de Deus em Jesus esteja em cada coração, em cada vida e em cada lar. Que privilégio participarmos do culto e agora podemos dedicar esse tempo ainda para refletir mais sobre a palavra de Deus. E eu convido você para acompanhar a leitura no texto bíblico da carta aos Romanos, capítulo 12, os versículos 1 e 2. Um texto muito conhecido que diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que nós temos aqui no texto da palavra de Deus que nós lemos é um apelo à consagração, um apelo a nos apresentarmos diante de Deus e, como consequência do atendimento desse apelo, experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gostaria de começar esta reflexão afirmando aqui, que esta é uma carta escrita a uma igreja formada por judeus e gentios. Uma igreja onde havia divergência entre esses dois grupos. Uma carta com orientações doutrinárias fundamentais à fé cristã, como, por exemplo, a salvação e a justificação pela fé, a doutrina da graça, os dons e ministérios e a pregação do evangelho, dentre outras temáticas, dentre outras orientações que nós encontramos aqui. E o destaque que eu faço logo de início é para a expressão pelas misericórdias de Deus, ou, como está em outra tradução, pela compaixão de Deus, ou seja, uma expressão talvez mais familiar que as pessoas utilizam quando estão numa situação extrema, conclamando, é dizer pelo amor de Deus. Uma expressão que imprime um caráter de apelo e de urgência a um chamado que é feito pelo autor da carta, a carta atribuída ao apóstolo Paulo, e que não é um mero pedido ou uma mera recomendação, é um tom de apelo, algo muito importante e urgente. E esse apelo, irmãos e irmãs, ele se torna importante e urgente também para todos nós, porque nós estamos vivendo neste mundo secularizado, neste mundo onde os apelos são ao consumismo, os apelos são aos prazeres que satisfazem a carne, e isso faz com que as pessoas sejam egoístas, gananciosas, imediatistas, e a gente convive constantemente com esse ímpeto que está presente nas nossas vidas também, ao egoísmo, a ter mais, a ser mais, e esse ímpeto também ao imediatismo. Os apelos do nosso século fazem com que as pessoas tenham dificuldade de olhar além daquilo que é circunstancial e palpável. Um exemplo é quando nós estamos passando por esses momentos difíceis, como que passamos agora e ainda estamos enfrentando as consequências da pandemia. A gente se depara com as pessoas que estão procurando tirar proveito, sejam os políticos que acabam aparecendo mais, mas não somente os políticos, muitas pessoas procurando tirar proveito, aumentando o preço, explorando umas às outras, aproveitando para negligenciar princípios que são fundamentais. E neste sentido, irmãos e irmãs, muita gente que busca a Deus nesse tempo quer colocar Deus a serviço do seu próprio egoísmo, a serviço da sua ganância. Muita gente que busca a Deus quer enriquecer, quer ter poder, quer conquistar espaço e popularidade. E ainda um outro ponto que nós precisamos considerar aqui quando refletimos sobre essa passagem é que os apelos da palavra de Deus, eles não são dirigidos a quem está do lado de fora. Esses apelos, e especificamente esse que nós estamos com ele diante de nós,
eles são dirigidos ao povo de Deus, àqueles que estão presentes no dia a dia na vida da igreja. Não há possibilidade do mundo atender ao apelo que a palavra de Deus apresenta. O apelo da palavra de Deus é para aqueles e aquelas que conheceram a Jesus, que experimentaram a sua graça e o seu poder. E é por isso que nós precisamos levar Jesus às pessoas, para que eles o conheçam, para que as pessoas experimentem a graça de Deus e então possam atender aos apelos que estão aqui colocados diante de nós. Nós estamos diante de um apelo dirigido àqueles e àquelas que foram resgatados do império das trevas e trazidos para o reino maravilhoso do Filho do amor de Deus. Um apelo dirigido àquelas pessoas a quem Deus vivificou em Cristo Jesus. Um apelo dirigido a quem se reúne para adorar e que leva o nome de Jesus, que faz parte da igreja de Jesus. Então é com você, é comigo. É para nós que esta passagem está sendo dirigida em primeira mão. E no nosso texto, o apóstolo Paulo apela pela compaixão ou pela misericórdia de Deus. Em primeiro lugar, para que haja um culto racional. Para que o culto que nós realizamos, ele passe aqui pela nossa mente. Para que haja a transformação pela renovação do nosso entendimento. Então, o primeiro apelo é ao culto racional, um apelo que diz respeito à apresentação dos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um culto onde as pessoas apresentam-se a si mesmas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um culto que seja coerente com a nossa maneira de viver e especialmente, ou pelo menos, um culto em que a gente se apresente diante de Deus como aquele homem publicano que Jesus ressaltou na parábola, que está diante de Deus dizendo: Senhor, se propício a mim, um pecador, que a gente se reconheça quem nós somos diante do nosso Deus e nos apresentemos diante dele desta forma racional, aplicando a nossa mente e o nosso entendimento, como um sacrifício vivo. Não era a apresentação de um corpo morto, algo que foi imolado, como no antigo sacrifício que era realizado, mas sim um corpo vivo, com dons para o serviço, como aparece no texto bíblico do Salmo, 115, quando diz assim: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Fala também de um sacrifício santo. Significa algo separado para Deus, não contaminado pelas coisas do mundo, pela corrupção, pela ganância, pelo egoísmo dos nossos dias. Um sacrifício agradável a Deus, algo que ele aprecia e espera receber de nós, os nossos corpos sendo oferecidos em lugar de holocaustos. Deus não quer mais sacrifícios, ele quer que a nossa vida seja oferecida a ele como um sacrifício santo. Um culto racional, portanto, é um ato de consagração pessoal a Deus para fazer a sua vontade. Como ele mesmo disse na passagem de Oséias, no capítulo 6, versículo 6, ele disse: pois eu quero misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Então, essa é a primeira parte, que faz um apelo ao culto racional. A segunda parte, ou o segundo apelo, diz respeito à transformação pela renovação da nossa mente. Isso só é possível com uma atitude de não conformação. Significa dizer que se o mundo secularizado está assim, nós não podemos estar. O apelo à transformação começa com a expressão: e não vos conformeis com este século. Significa que se está todo mundo correndo atrás do lucro, do prazer momentâneo, da satisfação da vontade da carne, se todo mundo está fazendo a vontade do príncipe deste século, nós não podemos estar. Se estiver tudo errado, nós não podemos nos conformar.
O apelo para nós é a transformação. E este é o princípio de ser sal da terra, como Jesus ensinou. A não conformação é o primeiro passo da transformação, que acontece pela renovação da mente, para que possamos ter uma mente segundo Cristo e não segundo o mundo. Significa o reconhecimento de que não podemos viver mais como vivíamos antigamente. Não podemos mais adotar o modo de vida dos gentios, a maneira de viver daqueles que estão separados da vida de Deus. Se a gente vai lá em Efésios, capítulo 4, os versículos 17 até o 21 do capítulo 5, nós vamos ver esse chamado muito contundente, a se despir do velho ser humano, que se corrompe, a nos renovar no espírito do entendimento, a nos revestir do novo ser humano que é segundo Deus. E o texto completa ou complementa dizendo assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo. Diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Sede imitadores de Deus, andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. E por último, irmãos e irmãs, nós temos a consequência de uma vida transformada. Essa consequência de uma vida transformada, de uma mente renovada, a condição de poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A consequência de um culto racional é o que está escrito nos versículos 2, por exemplo, no versículo 2, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui é importante ressaltar que o verbo experimentar aqui tem o sentido de discernir e viver. A vontade de Deus aqui aparece com alguns adjetivos: boa, agradável e perfeita. Assim é a vontade de Deus. Por isso vale a pena buscá-lo com todo o empenho. Por isso vale a pena orar como Jesus ensinou: seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como ela é feita no céu. Contudo, nós precisamos nos lembrar que só seremos capazes de discernir a vontade de Deus a partir do atendimento a esses dois apelos: o da não conformação com este mundo e o da transformação pela renovação da mente. E o apelo ao culto racional que é feito. Como igreja, nós somos chamados a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você e eu somos chamados a experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos começar oferecendo o culto racional, apresentando nossa vida inteira como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Continuemos neste processo, nossa busca não nos conformando com este mundo, buscando a transformação da nossa vida pela renovação da nossa mente. E assim, o caminho estará aberto para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, comecemos oferecendo o culto racional, continuemos não nos conformando com este mundo e buscando a transformação pela renovação da mente, e assim nós poderemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A minha oração, irmãos e irmãs, é que nós possamos viver o cumprimento desta palavra, aquilo que Deus espera e apela para as nossas vidas, e aquilo que o próprio Deus faz e Ele permite que nós experimentemos. Nós vamos acompanhar o cântico e depois fazemos aqui a nossa oração de dedicação.
Vamos dedicar ao Senhor a nossa vida em oração durante o cântico também. Cantemos. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força, e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer porque a Tua palavra é viva
e porque o Senhor sempre fala aos nossos corações, o Senhor sempre toca as nossas vidas. E queremos, ó Deus, orar para que o Senhor nos dê condição de oferecer sempre o nosso sim ao culto racional, a este culto que seja a apresentação das nossas vidas, aplicando a nossa mente, aplicando todo o nosso ser, num culto que seja, ó Deus, consequência de uma vida dedicada ao Senhor. Pai, nós queremos dedicar a nossa vida também, aceitando o apelo da não conformação e da transformação pela renovação da nossa mente, ó Deus. Abençoa as nossas vidas e sim, Senhor, que nós possamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Abençoa cada vida, abençoa cada família representada, abençoa a nossa vida como igreja, Pai, e nos ajuda, ó Deus, a compreender e a desfrutar dos frutos que a Tua palavra produz nas nossas vidas, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus, testifica a Tua graça, Senhor, e a bênção de que o Teu Espírito Santo está agindo nas nossas vidas e os frutos da Tua palavra são gerados em nós. Abençoa-nos na semana que nós iniciamos, nos desafios dessa semana, ó Deus, e em toda a nossa vida. Nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber também a bênção neste momento, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo de Deus, que seja sobre todos nós, que seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, Senhor Deus. Amém, Jesus. Tenhamos todos uma boa semana, irmãos e irmãs.